Salve galera, aqui é o professor André Panza com mais um vídeo para o canal Enem e Outras Histórias. Bom, continuando o assunto Primeira Guerra Mundial, vamos analisar a parte 5 das imagens e hoje nós vamos falar sobre informações que eram passadas ao público, tá certo? De que maneira a guerra chegava através de mapas para a população. Bom, é também material de propaganda. E de acordo com o país que colocava esse tipo de imagem em jogo, né? Você tinha uma necessidade a ser passada. Então, um mapa vai ser um mapa brasileiro, é um mapa feito no Brasil para o pessoal que estava aqui acompanhando a guerra. O outro mapa é um mapa alemão, que feito direcionado para a população alemã. E o terceiro mapa é um mapa francês. Então a gente vai ver as percepções que esses camaradas tinham sobre a guerra. Que, em geral, é aquela história. Tirando o Brasil, porque naquele momento o Brasil era neutro na guerra, tanto o alemão quanto o francês vão mostrar de uma maneira pejorativa, né, estereotipada, o outro. Tá certo? Então vamos ver aqui. Ó. Bom, primeiro mapa que a gente vê. Esse mapa aqui foi feito por um artista plástico, o Pederneiras. Esse cara, ele foi artista plástico da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, e ele fez um mapa, isso aqui é em 1914, a guerra recém-declarada, tá certo? E você vê que ele coloca aqui personagens, né, figuras representando cada país. Então esse maior aqui é a Rússia, né? Essas personalidades aqui parecem sacos, né? Em geral ele coloca aqui figuras da cultura, né? Da cultura da região. Então aqui você vê esses russos com a sua demonstração de força em relação a quem? A Alemanha, que foi a frente oriental, né? Essa aqui foi a frente oriental da guerra. Você vê a Áustria-Hungria pressionando os Balcãs, né? Essa figura aqui é semelhante ao imperador do Austro-Húngaro, e ele está pressionando os Balcãs, principalmente a Sérvia aqui, tá certo? Está apontando para a Itália está representada por essa moça, e a gente viu uma aula sobre a Itália, e é a mesma figura do cartão postal que a gente viu, é uma moça, que até então ela não entra ao lado da Áustria-Hungria nem da Alemanha, tá certo? Ela não entra, né? Ela fica neutra no início de 1914, perdão, 2014. Em 1914 até 15, ela fica neutra. Ela só entra em 15 ao lado da Inglaterra e França. E Rússia, tá certo? Bom, e aí aqui dá uma indicação bem forte daquelas questões que a Itália tinha com a Áustria-Hungria. Ela queria regiões do sul da Áustria e norte da Itália. Ela precisava dessas regiões para concluir a sua unificação. Bom, a gente vê a França com a figura da Marianne, que a gente viu lá naquele vídeo de imperialismo, e eu já falei aqui com vocês da Primeira Guerra, vou colocar no card esse vídeo para lembrar quem era Marianne, a figura da República Francesa, tá certo? Ela está empurrando quem? Ela, Bélgica e Holanda estão empurrando quem? A Alemanha, tá certo? Aqui eu tenho a França contra a Alemanha. Lembrando que o ataque que os alemães vão desferir sobre a França passa pela Bélgica, tá certo? Ele vai vir por aqui, por cima, pelo norte, para entrar na França. Então você tem a Alemanha dividida entre um soldado apontando, fazendo frente na frente oriental contra os cossacos, os russos, e tem uma outra figura aqui, ó, parece uma figura feminina, empurrando a República Francesa. Tá certo? Vamos lá. Bom, então a gente tem várias características aqui. Por que é tão importante esse mapa sendo produzido no Brasil? Repara que o Brasil era neutro no início da guerra, ele só declara a guerra em 17, a partir do momento em que seus navios mercantes são afundados, tá certo? O Brasil não vai mandar uma força expedicionária específica, como mandou na Segunda Guerra,
Na Segunda Guerra ele manda a Força Expedicionária Brasileira, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, recém-criada em 1941, vão aparecer no cenário de guerra na Itália. A Marinha vai ter um posicionamento forte também. Mas na Primeira Guerra você tem a Marinha participando em 17 já, um grupo de navios que vai atravessar o oceano. Esse grupo de navios vai ser acometido da gripe espanhola, que vai assolar a guerra na Europa, o mundo, né, na verdade, em 1917 e 18. Nesse momento ela vai matar mais do que a guerra. Esse navio brasileiro, os navios brasileiros vão ser acometidos da gripe espanhola. Nós temos um grupo de aviadores que vão lutar nos céus da Europa, junto dos franceses, que naquela época não havia Força Aérea. A Força Aérea só inicia em 1941. Esse grupo de soldados, de aviadores, eles eram da Marinha e do Exército. Existia a aviação da Marinha e a aviação do Exército. E aí nós temos também o grupo de médicos, tá certo? Um grupo de médicos que vai formar um hospital brasileiro na França para atender feridos. Dentre eles, existe um hospital no Rio de Janeiro chamado Mário Creff, né? O Mário Creff foi um médico desse grupo, dessa missão brasileira. Hoje é um hospital dedicado ao câncer, principalmente com crianças, certo? Além disso, aí por último, haviam adidos militares. Qual era a função desses caras? Eram militares do exército, que eles participaram da guerra como observadores. Porém, eles não só observavam, muitos deles pegaram em armas, lutaram na guerra. E são considerados heróis, foram condecorados por governos franceses e belgas, certo? Porque eles ficaram tanto no exército belga quanto no exército francês, certo? Então, é importante esse mapa chegar no Brasil, ser montado no Brasil, porque havia uma preocupação, principalmente com a França, havia uma relação muito forte do Brasil com a França. Então, as pessoas queriam conseguir informação sobre a guerra, certo? Bom, esse segundo mapa aqui é um mapa alemão. É um mapa alemão e ele mostra aqui, ó, características dos exércitos da época, tá certo? Características dos exércitos da época. Então você tem a Rússia, né, esse maior território aqui com essa figura, né, esse soldado com bigode, cabelo grande, ele está lutando contra a Áustria-Hungria, que é esse outro soldado, e contra a Alemanha. Lembrando que esse mapa aqui é do início da guerra, tá? Tu vê que o uniforme alemão ainda é o antigo, com o chapeuzinho com um pirulito aqui em cima, tá certo? Bom, repara que a Áustria-Hungria, da mesma forma que o mapa brasileiro, ela está se apoiando nos Balcãs. Olha aqui, ó. Ela se apoia nos Balcãs, ela está apertando aqui, ó, Montenegro, perdão, é como se fosse um carrapato. A Sérvia tá referindo-se aqui a Sérvia como um porco, e está apoiada nos outros países. O cotovelo dela está apoiado aonde? Na Itália. A Itália não entra na guerra nesse momento. A Itália é quem não consegue, não entra ao lado da Alemanha. Ela vai entrar em 15 depois, como eu mencionei anteriormente. Então, repara que aqui, esse italiano aqui está inclusive com bom no bolso, tá certo? Bom, a Alemanha, da mesma forma que o mapa brasileiro, eu tenho uma frente oriental, vê que o alemão com a bota no nariz do russo, e a frente ocidental, você vê que tem um alemão apontando um revólver e com a bota nas costas do francês. Eu também tenho um soldado francês aqui com o uniforme do início da guerra, que era um uniforme azul e vermelho, grená, que depois se viu ineficiente à guerra moderna, porque esse grená chamava a atenção dos atiradores, tá certo? Então depois eles adotaram um uniforme azul mais escuro, então para não chamar menos atenção. E aqui você já vê a Alemanha entrando na França. Repara que eu tenho um outro soldado alemão aqui com um uniforme já com a cor do território francês. Então já tinha uma invasão francesa. E que vai durar até o final da guerra, essa questão aqui, essas lutas nesse trecho do norte da França. Bom,
A Inglaterra representada pelo um bulldog, né? Que a gente já viu no outro slide falando das salsichas, o bulldog atrás da salsicha, o bulldog inglês, nada melhor, nada pior para uma salsicha alemã do que um bulldog com fome, um bulldog britânico com fome. Então é esse cara aqui, ó. E os navios, que eram a grande, o carro-chefe da Inglaterra em guerras, né? Era a sua força naval. Bom, essas são as mais importantes figuras que a gente pode destacar nesse mapa, tá certo? Início da guerra, frente oriental, frente ocidental, e a França sendo invadida pelos alemães, a Áustria-Hungria se apoiando na Itália e nos Balcãs, e a Rússia aqui englobando toda essa frente aqui de batalha. Bom, o último mapa é um mapa francês, e aí é um mapa que mostra a Alemanha como um grande povo. E aí a sua política de expansionismo envolvendo toda a Europa. Imagina o tentáculo dela na Inglaterra, Espanha, França, passando pela Itália, o Império Austro-Húngaro, Balcãs, Turquia, Império Turco-Otomano e Rússia. E aqui em cima tem a guerra da indústria nacional da Prússia. Que a Prússia era o grande, era a base do exército alemão, tá certo? Que a sociedade militarista prussiana foi a que deu origem a toda essa força militar do exército alemão, essa cultura militar alemã, tá certo, galera? Então, aqui a gente tem uma propaganda tipicamente francesa sobre a ideia do que era a Alemanha. Inclusive, esse povo aqui, se você reparar, ela está com um capacete alemão do início da guerra, que é aquele com pirulito em cima lá, certo? Com um espeto em cima. Ok, galera? Bom, dúvidas, deixa em comentários, manda e-mail. Gostou, compartilha, dá um like. Grande abraço e até a próxima. Valeu!